Então, se acende a luz aí embaixo, o interruptor aí embaixo, você vai ver branquinho, é só ligar. Acende aí a luz. Hoje, meus amados, que dia, misericórdia. Quem passou por trânsito para chegar aqui? Gente, não sei o que aconteceu, se é o pré-feriado, não sei o que aconteceu. Muitas pessoas me ligando, a Amanda do som, o Fernando, que também entrou em contato. Muitas pessoas falando que não conseguiam sair do lugar. A Marina também ficou mais de 2 horas na linha vermelha. Gente, que dia, que dia. Tivemos que improvisar aqui no som, mexer sem a Amanda, mas deu tudo certo. Graças a Deus por isso, não é verdade? Meus amados, nessa noite, quero dar continuidade à temática que vem sendo ministrada às quartas-feiras, série de mensagens sobre as 9 portas. E hoje vamos falar sobre as portas do inferno. Portas do inferno, é forte, viu, Tati? É forte. E sem mais delongas, eu quero te convidar, abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Conforme você for achando, pode se colocar de pé, por gentileza, caso queira, caso possa. Se não puder, fique no seu lugar, não há problema algum. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Acharam? Amém? Glória a Deus. Também te digo, tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estarmos na tua casa. Deus, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Muito obrigado por esse privilégio. Ó Senhor, quantas pessoas ao longo desse mundo gostariam de ter a oportunidade que nós temos, que Deus precisam se reunir em cavernas, esgotos, escondidos, para ouvir a tua palavra, para conseguir se reunir em teu nome, mas somos privilegiados porque aqui ainda há liberdade. Muito obrigado, Senhor, te pedimos nessa noite, encha esse lugar mais e mais com teu Espírito Santo, encha as nossas vidas com teu Espírito Santo, ansiamos por ouvir a tua voz, ansiamos pela tua direção. Deus, nessa noite que tu há de falar conosco sobre as portas do inferno, eu venho te pedir, Senhor, desde já, derrama uma unção nessa igreja, que seja uma igreja intrépida, uma igreja que há de saquear as portas do inferno, porque esse é o teu propósito para nós, Paizinho. Deus, leva nossas mentes cativas a ti, tira todo impedimento, toda barreira, todo cansado. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo que se levanta contra a pregação da tua palavra. Paizinho, nos abençoa nessa noite e me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus amados, essa declaração do Senhor Jesus para seus discípulos, especificamente ele estava com seus discípulos, mas aí ele fala sobre uma afirmação de Pedro, nós vamos ver, ele dá essa declaração emblemática. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em primeiro lugar, nós somos a igreja. Aqui esse versículo, ele é utilizado pela Igreja Católica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, né? A Igreja Católica reputa esse versículo como sendo Pedro, fundador da igreja. Porque Jesus edificou a igreja sobre essa pedra. Ele fala o quê no versículo 18? Te digo que tu és Pedro, e Pedro do grego é Petros, que significa pedra. Então, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está assim na sua versão? Quando você lê a tradução feita pelo homem, a gente tem que entender que é a tradução da Bíblia. Aqui foi um texto grego, depois desse grego ele foi para o latim, do latim ele foi traduzido para as demais línguas. Então há uma dificuldade de se interpretar, de se colocar palavras adequadas pela pobreza do vocabulário grego, pela pobreza de algumas línguas como o hebraico. Aqui, essa pedra a qual Jesus se refere como a fundação da igreja, não é a pedra Petros, Pedro. A pedra, nós vamos ver qual é. Pedra aqui do grego, essa segunda pedra que ele fala, essa pedra, na verdade a palavra grega significa pedregulho, pedreira. Ou seja, um amontoado de pedras, ou seja, uma pedra que está acima dessa pedra que é Pedro. Mas qual é essa pedra que o Senhor Jesus fala? Volte comigo para o versículo 13. Vamos entender um pouquinho o que é a igreja, o que é a constituição da igreja, como o Senhor Jesus assim a reputa. Versículo 13.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra a qual Jesus se refere que edificou a sua igreja é a declaração que Pedro faz, que Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o fundador da igreja. Não é Pedro. Se olharmos para a pedra, talvez façamos essa confusão. Peraí, Pedro é pedra de Petros e sobre essa pedra mais não. Se olharmos o texto grego, vamos ver que é uma pedreira. É uma pedra muito maior, porque Cristo é muito maior do que qualquer dos homens. Então entendemos que a igreja, ou seja, algo que foi instituído por Cristo, que somos nós. A igreja do Senhor somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios vai fazer menção à igreja como um organismo vivo, como um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E essa igreja, o versículo 18 vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas, meus amados, precisamos entender um pouquinho. Porque é muito fácil eu dizer as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tá bom, então o mundo já é nosso. Porque se as portas do inferno simplesmente não prevalecem contra a igreja, ok, não preciso de mais nada. Porque já tem uma garantia, uma afirmação do próprio Senhor Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam. Mas precisamos entender, precisamos analisar. A Bíblia não pode ser interpretada de maneira separada, versículo por versículo. Existe um contexto, existe um entendimento. Em primeiro lugar, olha só, o que Pedro fala? Quando Cristo fala das portas do inferno, antes ele falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes do Senhor Jesus dizer que as portas do inferno prevaleceriam, as portas da igreja, do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Pedro faz uma declaração reconhecendo quem Jesus é. Em primeiro lugar, para que a igreja do Senhor possa, de fato, saquear o inferno, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, isso precisa estar consolidado dentro da igreja. Isso parece óbvio, mas não é. Quer ver? Você reparou o versículo de número 14. Jesus ele perguntou no 13, quem diziam que ele era? Pessoas que o seguiam. A multidão que seguia Jesus, ou seja, estão olhando para Jesus, estão caminhando com Jesus, estão passando por aquele momento, espremendo para ver Jesus, ou seja, Jesus já tinha uma multidão muitas vezes chamada de discípulos, pessoas que estavam ali o seguindo seus passos. Mas aquela multidão, quando Jesus pergunta, tá bom, mas o que esse povo todo está falando de mim? Aí os discípulos vão responder, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Você vê que aquela multidão que seguia Cristo, que estava ali com Cristo se apertando, querendo ouvir-lhes os ensinamentos, muitos dentro daquele lugar ainda não haviam reconhecido Cristo quem é na sua essência. E na igreja é assim. Existem pessoas que estão 5, 10 anos na igreja, que se você perguntar verdadeiramente quem Jesus é, a pessoa não sabe responder. Ele sabe até responder, o Cristo é o Filho do Deus vivo. Tá, mas o que significa isso, minha pessoa? Não, significa isso. A pessoa pode até dizer que ele é o Filho de Deus, mas e o que é? Qual é a essência? Quem verdadeiramente ele é? O que foi a sua morte de cruz? Meus amados, muitos na igreja não sabem responder. E antes da igreja saquear as portas do inferno, antes de Jesus dar essa declaração, que as portas do inferno não prevaleceriam com a igreja, precisou um homem fazer a declaração correta, definir a essência de quem Cristo era. Em primeiro lugar,
Para a igreja do Senhor avançar contra as portas do inferno, a igreja precisa reconhecer genuinamente quem é Jesus. Meus amados, tem gente de 10, 15 anos que não sabe. Tem pessoas na igreja com 10, 20 anos de igreja que não têm intimidade com o Senhor, que não tiveram experiências verdadeiras com Deus. Primeiro ponto, muitas pessoas querem levar a palavra, querem pregar, mas ainda não tiveram um encontro genuíno. E aí as portas do inferno vão prevalecer. Vão prevalecer. Nós vamos ver alguns requisitos que nós, como igreja, precisamos ter para que essa verdade, essa garantia de Jesus se consolide. Porque é uma verdade, amém? É uma verdade. Mas essa verdade depende da igreja. Fazer uso da sua função, das suas atribuições e daquilo que Deus tem separado para ela. Como a igreja do Senhor, então, avança rumo às portas do inferno? Como seria? Eu te convido a abra comigo no Evangelho segundo Mateus ainda, capítulo de número 16, versículo de número 14. Perdão, Mateus capítulo de número 28. Capítulo de número 28, versículo de número 19. Vamos ver se é o 19. 19. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Como a igreja do Senhor começa o processo de saquear ao inferno. Acharam, amém? Mateus 28, 19, assim diz a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro lugar, o modus operandi da igreja de saquear as portas do inferno é a pregação da palavra de Deus. É o ide, é o pregar a palavra de Deus. E isso é função da igreja. E a igreja precisa despertar para isso. Isso não é função do ministério de evangelismo da igreja. Isso não é função do pastor. Isso não é função do diácono. Isso não é função do auxiliar, do obreiro, do bispo. O id é para todos. Meus amados, uma verdade é o ministério universal do crente. É a pregação da palavra de Deus, é o id. Não existe ministério que é aquecer banco de igreja. Todos nós temos ministérios, todos nós temos dons que Deus derrama para que seja utilizado na sua obra. Mas existe um que é universal, que é o id. Quando você leva a palavra do Senhor, é ela que liberta. É ela que esmiuça a penha. É ela que traz libertação, é ela que cura, é ela que traz salvação. Mas tem muita gente dentro da igreja que vem só no culto de domingo ou na quarta, recebe, retém e não fala nada do amor de Deus. E aí não entendemos porque parece nesse mundo que jaz do maligno, que as portas do inferno estão prevalecendo. Parece, quando eu olho para o mundo como está, para o caos que nós vivemos, parece que as portas do inferno estão prevalecendo. Parece que o inferno venceu. Mas parte do caos que a nossa sociedade vive é a omissão da igreja do Senhor. Porque se a igreja do Senhor se empenhasse, se unisse e levasse a palavra de Deus, praticasse o id, meus amados, quantos conhecem pessoas que antes da conversão estavam envolvidas em drogas, prostituição, eram traficantes, bandidos? Eu não conheço nenhuma religião que você pega uma pessoa da pior espécie e essa pessoa se transforma numa pessoa totalmente irreconhecível. Meus amados, quantos nos trabalhos em comunidades que nós fazemos, temos diversas igrejas em comunidade, rodando essas igrejas do ministério como já rodei, vendo pessoas. Eu vejo a igreja dos macacos, o primeiro obreiro de lá, se você jogar lá no Disque Denúncia, tem a foto dele lá. Mas pagou o preço dos seus atos, cumpriu sua pena, mas voltou transformado pelo poder de Deus. Hoje trabalha, hoje prega a palavra do Senhor, hoje leva para aqueles homens que outrora estavam com ele no tráfico, na comunidade, dizendo que há esperança, há boas novas. E essas boas novas somos nós que temos que levar, mas a igreja é omissa. A igreja omissa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma garantia do Senhor Jesus. Mas se a igreja parar e ficar parada, estagnada, dentro de um templo, com ar-condicionado, nas cadeiras, no conforto desse lugar, meus amados, não estaremos avançando para resgatar almas que estão fadadas à danação eterna, que é o inferno. Você tem noção da sua importância como igreja? Você tem noção que Jesus te chama para isso? Jesus te chama para isso.
Você sabia que tem crente que tem medo de pregar a palavra? Você sabia que tem gente que tem medo de falar do amor de Deus? Eu vejo o Pablo, eu vejo o Aloan, eu vejo tantas pessoas que chegaram há pouco tempo na igreja que estão sedentas, que já querem se envolver, falar do amor de Deus. Aloan, em pouquíssimo tempo da igreja, já estava tendo oportunidade de compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração, sendo usado por Deus. Pablo compartilhando seu testemunho, querendo mais, conhecer mais, quantas mensagens ele me manda, olha, o que eu faço agora, como eu faço, o que eu leio, eu quero mais. Mas tem pessoas na igreja que só vêm para receber. Isso é egoísmo, meu amado. Isso é egoísmo. Deus não te libertou, Deus não te salvou para que você aqueça banco de igreja. Eu preguei há pouco sobre, no culto agora, no culto especial do pós-retiro, exatamente isso. Pegando 2 exemplos que a Bíblia traz. Um povo que foi liberto de um cativeiro, você sabe de quem eu estou falando. Aí Deus faz um milagre, Deus sustenta no deserto e o povo murmura. Aí Moisés se ausenta num momento com Deus, o povo começa a murmurar, Arão levanta um bezerro de ouro e o povo começa a adorar outros deuses. E aí em dado momento Deus fala assim, olha, esse povo não vai entrar na terra da promessa. 40 anos o povo vagou pelo deserto. Uma geração inteira teve que perecer no deserto para uma nova geração tomar posse da promessa de Deus. Em detrimento da sogra de Pedro. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, o que a palavra do Senhor vai dizer? Que ela imediatamente levantou-se e começou a servir. Isso é igreja. Nós fomos curados para servir. Nós fomos transformados, libertados, para sermos instrumento de libertação, de salvação, por meio da autoridade que Deus derrama pelo nome de Jesus nas nossas vidas. E como é que eu faço? Meus amados, você tem que ter uma certeza para você ter a intrepidez de levar a palavra de Deus, para você ter a intrepidez de saquear as portas do inferno. Olha o versículo de número 20, ainda em Mateus 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus garantiu que estará conosco. Com quem Ele está falando? Com a igreja do Senhor. Ele não está falando apenas com os discípulos. Ele não está falando apenas com os apóstolos. Ele está falando com toda a multidão. A denominada igreja do Senhor. Essa é uma palavra para mim, para você. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque temos medo. Porque temos vergonha, porque nos travamos de não levar essa palavra da salvação. Meu amado, nosso coração tem que arder pelo desejo de resgatar almas. Hoje eu estive com um amigo, e esse amigo, muito amigo meu, ele fez faculdade comigo, ele acompanhou minha conversão. Me converti na metade da faculdade. E eu era bem complicado, usava drogas, bebida, era uma das pessoas mais populares da faculdade, vivia em festa, fazia evento. De repente eu me converto e mudo radicalmente. E aí ele acompanhou esse momento de conversão, e aí a gente passou um mês juntos em férias, viajando, e quando eu falei da minha conversão, ele falou, nossa, você está totalmente diferente. Resumo da ópera, ele se converteu, hoje está na igreja já há anos, já tem uns 4 anos, e hoje a gente se reencontrou, e a gente conversando, ele falou, cara, eu olho para você e que diferença, né? Eu lembro do Renan da faculdade, eu lembro do Renan da conversão, e a gente estava conversando porque tínhamos propósitos de vida muito parecidos. Ele é policial civil, estuda para ser delegado de polícia. E quando eu fiz a faculdade de Direito, o meu maior sonho era ser delegado. Eu estudei boa parte da minha vida visando isso. Aí passei em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil, aí passei na prova, tudo perfeito. Um pouco antes da prova física, tive 5 lesões. Deus não queria que eu estivesse lá. E Deus falou comigo. Fui teimoso, passei por 5 lesões. E aí tá bom, então ele não quer que eu seja nessa parte, então eu vou focar só para a parte de delegado. Um dado momento, orando ao Senhor pela minha vida, Deus falou o seguinte comigo: você quer ser delegado? É seu. A promessa é sua. Mas escolha entre esse seu sonho e o seu ministério. Meus amados, que decisão difícil. Na época eu fazia curso, estudava dia e noite, estava me preparando.
mas sei do meu ministério. Eu falei, Senhor, se eu tiver que escolher, eu quero fazer a tua vontade. Escolhi. Foi quando fui enviado para o curso de formação ministerial, nosso curso que prepara, né, a parte pastoral da igreja. Foi quando o meu ministério começou a tomar uma outra dimensão. Escolhi pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Não há prazer maior no mundo do que ver uma vida se transformando. Não há prazer maior no mundo do que servir ao nosso Deus. As pessoas deixam de servir ao Senhor por dinheiro. Pessoas deixam de servir por Senhor por sonhos que não são sonhos de Deus. Mas, meu amado, quão bom é que os nossos sonhos estejam em consonância com o nome do Senhor. Levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, isso tem que arder no coração, não só de pastor, de diácono, de bispo, de todos que foram verdadeiramente transformados pelo amor de Deus. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe. Agora é dever seu ajudar pessoas a saírem do lugar onde elas estão, para estarem aqui conosco, para que naquele grande dia nós estejamos todos juntos. E a igreja tem que entender, avance comigo um pouquinho, Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18. Acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo, Ele nos ungiu igual forma, porque Ele ungiu aqui, Jesus se refere à profecia messiânica lá em Isaías capítulo 61. A unção que está sobre Jesus, que é o cabeça da igreja, ela é derramada sobre toda a igreja. Essa unção que o Espírito Santo do Senhor ungiu para evangelizar pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração, para pôr liberdade em oprimidos, essa unção está sobre ti. Não só sobre o Senhor Jesus, não só sobre o pastor, sobre ti. Então toma posse dessa unção e começa a fazer a diferença no reino de Deus. Meus amados, como é comum a gente chegar na igreja, meu amado, você ora pelo meu filho, você ora pelo meu amigo, você ora pelo meu trabalho, mas você tem a mesma unção que está sobre nós. E o povo não faz uso da unção. Mas quando o povo de Deus, quando a igreja do Senhor despertar que essa unção está sobre ela, ela vai e vai saquear a porta do inferno, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa despertar que essa unção está sobre toda ela. Toda ela. Meus amados, é tempo de despertar. Quem crê que Jesus está voltando? Dê um glória a Deus. Meus amados, Jesus está às portas. O tempo urge. E não levamos o amor de Deus nem para as nossas famílias, quiçá para o mundo. Quiçá para o mundo. Você tem pregado a palavra? Sabe qual a maior pregação da palavra de Deus? É o teu exemplo, é o teu testemunho. Nós somos a Bíblia ambulante para os que não leem a Bíblia. As pessoas têm que olhar em nós Bíblias ambulantes e ler a palavra de Deus por meio da nossa vida, do nosso testemunho. E aí, quando a gente desperta que essa unção está sobre nós, a gente avança para ganhar vidas para Jesus. E lembramos também, avança um pouquinho, Lucas capítulo 10, comece a perceber a unção que está sobre você, meu amado. Comece a perceber a unção que Deus já derramou sobre a tua vida. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Vos causará dano. Nada, nada. Você tem autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. E aí a palavra do Senhor vai dizer, nada vos causará dano. Hoje eu compartilhando com esse amigo, compartilhei aqui com alguns colegas que estava junto com o missionário Jefferson num velório, numa comunidade hoje, no alto da comunidade. Lugar, olha meus amados, eu nunca tinha visto tanto, olha que subo comunidade para pregar, para ajudar. Nunca tinha visto tanta fuzil na vida, tanto armamento.
teve salva de tiro, bomba. Meus amados, misericórdia. Aí esse amigo falou assim, cara, é loucura. Aí ele, com uma sabedoria que vem de Deus, ele sendo policial, conhecendo a realidade da nossa cidade, das nossas comunidades, ele falou o seguinte, eu só não te chamo de louco, porque eu sei que se você está fazendo isso, é porque Deus derrama autoridade sobre nós para assim fazermos. Meu amado, que lindo, que linda foi a declaração dele, de alguém que conhece o dia a dia da violência, de alguém que está ali, muitas vezes, subindo comunidade, tomando tiro, e falando assim, a igreja tem que tomar a comunidade. Como é importante a igreja estar na comunidade para transformar a vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas não se percam no tráfico. Eu glorifico a Deus pela nova vida, por ter uma visão de implementar igrejas em comunidade. Quantas igrejas agora aqui nos Macacos, Borel, Formiga, na Central, meus amados, quantas igrejas que, olha, se você compreendesse, se você soubesse dos bastidores do ministério, essas igrejas não se sustentam. Essas igrejas não têm condições de permanecer abertas, são os nossos dízimos, as nossas ofertas que mantêm todas essas igrejas, portas de salvação, em locais onde o mundo não quer, o mundo rejeita, onde a única esperança verdadeira é a palavra do Senhor. Eu ouvi isso de um policial, ele fala, olha, e as pessoas da polícia realmente têm essa noção. Porque muitas vezes nós falamos, poxa, podia ter mais igreja aqui, não tem uma igreja, né? Não, como aqui está precisando de igreja? Conversando com ele hoje, tudo a ver com a pregação de hoje que Deus havia guardado, a importância da igreja avançar e saquear as portas do inferno. O que você tem feito como igreja? Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Reflita nessa noite. O que você tem feito como igreja? O que você tem feito? Meus amados, ainda que você esteja fazendo, eu ouso afirmar com muita propriedade, você pode fazer mais. Eu posso fazer mais, a começar de mim. Temos que olhar para esse mundo que jaz do maligno, entender. Hoje eu fui num velório. Uma vida que, olha, em tese, se perdeu. Mas pela graça e misericórdia, por conhecer os pais desse menino, e pela fé deles, eu creio que talvez no último suspiro de vida ele tenha entregue a sua vida a Jesus. Eu creio, pela oração daquela casa. Mas muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Nas nossas famílias, no mundo. E nós estamos sendo omissos na nossa função como igreja. Eu quero te convidar a se colocar de pé, peço a ajuda do Ministério de Louvor. Eu quero replicar a profecia, eu quero replicar o texto de Jesus, que Jesus cita, que acabamos de ler, que Lucas replica. Lucas vai replicar essa fala quando Jesus entra, abre o rolo e faz essa declaração. Isaías, capítulo de número 61. Preste atenção, ainda que você não esteja com a sua Bíblia aberta, só preste atenção. Isso é uma profecia do profeta Isaías. E essa profecia está sobre cada um de nós. Preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restauração os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Versículo 6, preste atenção. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na glória vos gloriareis. Você é sacerdote do Senhor, você é ministro do Senhor. Então começa a usar a autoridade que Deus te derramou. Seja igreja. É hora da igreja do Senhor se levantar e saquear as portas do inferno e trazer restauração às cidades outrora destruídas. Meu amado, olhe para o caos do Rio de Janeiro, olhe o caos da nossa nação. Se a igreja do Senhor se levantar com a autoridade que está derramada sobre ela, nós temos o poder de mudar uma nação, uma história. Existe um país, se eu não me engano, eu não me recordo, um país na África, que um presidente foi eleito, o presidente foi eleito, era um pastor.
E esse pastor falou o seguinte, olha, era um dos maiores índices de AIDS que existia em todo o mundo. Inclusive foi um país que aquela candidata ao governo dos Estados Unidos recentemente falou tão mal desse país por conta desse pastor. Quem foi a candidata? Hillary Clinton, não? Isso, Hillary Clinton. Como ela falou mal desse país. Esse pastor, ele assume a presidência de um país com um dos maiores índices de AIDS. E ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a instituir a palavra do Senhor para aquele país. Ele começa a pregar santidade, ele começa a pregar que o relacionamento conjugal, carnal, só se pode dar com casamento. Ele começa a pregar santificação. E, meus amados, num pouco tempo de governo, os índices de AIDS começam a despencar. O índice de desenvolvimento humano daquele país começa a crescer. E aquela nação foi transformada. Porque aquele homem usou da autoridade que estava sobre ele como igreja. E levou um povo ao arrependimento. Essa mesma autoridade dele está sobre ti, está sobre nós. Eu quero te convidar a sair dessa igreja hoje diferente, com um entendimento que você precisa fazer mais, que você é a igreja do Senhor, que você tem autoridade para pisar em cabeça de escorpião e serpente, que você tem autoridade para levar a palavra do Senhor, que o ide e pregar o evangelho a toda criatura é para todos nós. Então comece a fazer algo diferente. Comece a participar do avançar do reino de Deus nessa terra. Vamos nos unir como igreja e saquear as portas do inferno. Porque se a igreja do Senhor se levantar com a autoridade, com os recursos que ela tem, as portas do inferno não prevalecerão. Meu amado, se você se levantar como igreja, as portas do inferno não se prevalecerão contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu trabalho. Então começa a se levantar, começa a fazer a diferença, usa da autoridade que está sobre ti. Repreenda todo o mal que assola a tua família, repreenda todo o mal que assola a tua casa, repreenda todo o mal que assola a tua vida. Você tem autoridade no nome de Jesus. Então pegue essa autoridade que o Senhor Jesus está te rememorando, porque ela já estava sobre a tua cabeça antes desse culto. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, eu creio que foi o Espírito Santo do Senhor que te trouxe aqui, meu amado, porque Ele quer renovar a unção. Ele quer derramar mais dessa unção na sua vida. Mas é dever seu, a escolha é sua. Clamar, buscar mais dessa unção. Buscar, Senhor, me abençoa. Me abençoa. A Bíblia vai falar que Jesus, antes de enfrentar Satanás no deserto e ser tentado no deserto, a Bíblia vai falar assim, Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo. Seria uma redundância falar que Jesus era cheio do Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa da Trindade, Ele é o próprio Deus. Mas a Bíblia frisa que Ele estava cheio do Espírito Santo para nos ensinar, para nos mostrar que para vencermos as armadilhas do diabo, que para avançarmos rumo às portas do inferno, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então eu quero te convidar nessa noite, comece a declarar, Senhor, derrama mais unção sobre a minha vida, Senhor, derrama mais unção sobre a minha casa, Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser crente esquenta-banco, eu quero ser um vaso, um instrumento poderoso na tua mão para saquear o inferno, a começar pela minha família, a começar pelos meus amigos e também, Deus, nesse mundo que jaz do maligno. Senhor, em nome de Jesus, enche esse lugar com a tua glória, enche esse lugar com a tua presença, vai derramando unção sobre as vidas aqui representadas, unção para pisar em serpente, em escorpião, unção de autoridade, unção de intrepidez, unção, Deus, de igreja que vai saquear as portas do inferno. Comece a louvar, comece a clamar por essa unção, comece a clamar pela presença de Deus na tua vida. Ele está aqui, Ele quer te encher. Oh Deus, és maravilhoso, Senhor.
Cavalo de justiça, meu irmão. Cavalos de justiça, lançados pelo Senhor, para a sua glória. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Ele está sobre ti. No seu coração. Senhor, queremos clamar mais. Queremos clamar mais uma vez. Vem nessa noite, Senhor, derramar mais unção sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, venha derramar mais unção sobre essa igreja, sobre cada um de nós. Deus, nós queremos ser teus, nós somos teus ministros e queremos ser mais. Queremos, Deus, saquear as portas do inferno. Deus, levanta uma geração inconformada com as vidas que estão se perdendo lá fora. Senhor, levanta uma igreja inconformada com, Deus, tudo que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso país, nesse mundo. Desperta a tua igreja da autoridade que está sobre ela. Desperta a tua igreja da autoridade que está sobre cada um de nós. Nós somos igreja, nós queremos ser igreja. Então, Deus, vem tirando toda a timidez, vem tirando, Deus, todo o medo, todo o receio e vem derramando algo novo na vida de cada um de nós, para que saiamos daqui nessa noite e a partir dessa noite e até a consumação dos séculos, levando a tua palavra, levando o teu amor, levando vida, levando refrigério, levando renovo, libertando o cativo, curando o enfermo, porque essa autoridade está sobre nós pelo nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em primeiro lugar porque outrora estávamos no mundo. Muito obrigado porque outrora, Deus, nós estávamos perdidos, fadados a uma danação eterna. Mas o Senhor levantou alguém, o Senhor levantou uma igreja, da qual levou a tua palavra de salvação. E hoje nós estamos aqui. Então, Deus, que esse sentimento, que essa memória venha a esquentar o nosso coração com a necessidade que nós temos de levar a tua palavra para as nossas famílias, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todo mundo, para que hajam vidas se rendendo ao teu altar. A igreja ainda de olhos fechados. Meu amado, você percebe que para ser igreja do Senhor, que Jesus afirmou o quê? A sua igreja, após uma declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o teu início como igreja. Esse é o teu início de caminhar. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E se você outrora já entregou, mas, meu amado, se desgarrou, entrou por um caminho, por um atalho, e reconhece que não está mais como antes, mas você deseja voltar, você deseja se libertar mais uma vez, você deseja mais e mais o arder da palavra de Deus na tua vida. Se você quer declarar o nome do Senhor Jesus nessa noite, ou se você entende que precisa voltar aos caminhos do Senhor, levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, levante sua mão direita bem alta.
Eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Porque se hoje estamos aqui, é porque somos salvos. Se hoje estamos aqui, é porque todos aqui são igrejas e experimentaram das boas novas. Então, mais uma vez, coloca as tuas palavras de salvação na nossa boca. Nos abençoa mais e mais, para que possamos saquear as portas do inferno. E nós temos a certeza de que se assim agirmos como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, no nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Meu amado, Deus é bom, amém? Como essa palavra me trouxe à memória de onde Jesus me tirou. Como essa palavra me trouxe à memória que Jesus fez pela minha vida. Mas sabe o que é mais? E eu deixo aqui uma reflexão final, que o Espírito Santo acaba de me tocar. A pessoa como igreja que foi usada para tocar a minha vida e me levar para a casa do Senhor, para os caminhos do Senhor, hoje se afastou. A Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a sua vida espiritual. É muito fácil cuidar do nosso corpo, é muito fácil ir para o médico quando estamos doentes, como estamos com febre, como estamos com algum sintoma. Mas cuidar da nossa vida espiritual por não vermos muitas vezes é mais difícil. Reflita sobre a sua vida espiritual, saia daqui com essa reflexão. Busque mais do Senhor. Meu amado, ore todo dia, tenha comunhão com Deus, leia a palavra. Começou o seu dia, dobre o seu joelho. Peça, o Espírito Santo de Deus te encha. Peça para que o fogo cada vez mais aumente no seu coração. É muito bom ver jovens que estão há pouco tempo conosco no primeiro amor, mas nós deixamos o nosso amor esfriar. Quanto mais tempo passamos na igreja, mais parece que o nosso amor esfria, porque acostumamos com Deus. Acostumamos com as bênçãos de Deus, acostumamos com a presença de Deus. E entrar nesse marasmo espiritual, nesse automatismo é muito perigoso. Peça algo novo de Deus. Peça sempre algo novo. Peça sempre novidade para o Senhor. Peça sempre o Senhor te motivar. Porque se você entrar por essas portas, nesse marasmo, você não estará seguindo a Cristo. Você estará debaixo de uma religião. Nossa religião é Cristo. Religião, uma palavra que diz religare, grego, é religar Deus ao homem. Nossa religião é Cristo. Não seja um religioso, não deixe a religiosidade tomar conta do seu coração. Seja igreja, busque autoridade, busque poder, busque mais poder e leve a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero te convidar a abrir no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Se você hoje nos visita pela primeira vez, eu nem perguntei no início do culto, né? Foi uma correria tão grande para a gente começar o culto. Alguém nos visita pela primeira vez? É a avó do Pablo, né? A tia do Pablo. A avó eu conhecia aquele outro dia, né? Vamos receber então a tia do Pablo com uma calorosa salva de palmas para Jesus, amém? Seja muito bem-vinda, que Deus a abençoe rica e abundantemente. É uma alegria tê-la conosco. Amém? Meus amados, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Se você nos visita hoje pela primeira, segunda vez, não sinta-se de forma alguma constrangido a participar desse momento. É um momento que nós fazemos com alegria e entendimento. Se não houver alegria e entendimento no seu coração, meu amado, eu falo com muita tranquilidade, não participe desse momento. Espera até que Deus dê alegria no seu coração, dê o entendimento. Mas olha o que a palavra do Senhor fala. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 10, pule, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra do Senhor vai dizer que o povo rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Meus amados, roubar é um termo tão pesado. E eu lembro que eu sempre tenho cuidado, você que me conhece com as minhas pregações, de pegar os textos originais, a definição em grego. Não só eu, como todos dessa igreja, glória a Deus por essa igreja, que essa igreja é uma igreja em excelência na palavra.
Todos os pregadores aqui que estão nesse púlpito fizeram curso, se prepararam, tinham chamado, buscam, estudam. Para subir como pregador nesse ministério, meu amado, são etapas. Glória a Deus pela igreja. E todos aqui têm esse cuidado. E aí um dia eu peguei o léxico, vou dar uma olhadinha na palavra aqui em hebraico, para ver se é roubar mesmo. Porque eu acho tão pesada a tradução. E a gente tem esse problema. Às vezes uma palavra em hebraico no grego tem 20, 30 definições, diferente da língua portuguesa que é mais rica. Então eu falei, não é possível, não é roubar não. Aí peguei o original, é roubar. É roubar. E aí eu pensando, Deus, roubar é uma palavra tão forte. E como advogado, e é curioso que, já falei isso, o direito brasileiro, especialmente o direito penal, nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, são legislações de 1940 e 1941, são muito obsoletas. É claro, vem leis novas aí que agregam, alteram, mas o corpo, o nosso Código Penal e Processo Penal é muito antigo. E ele sofre grande influência do direito romano, de direitos, até do Código de Italião, de legislações antigas, inclusive que a Bíblia cita. E roubar no nosso Código Penal, artigo 157, diz o seguinte: subtrair mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, enfim, é violência ou grave ameaça, diferente do furto, que é você só subtrair a coisa, não tem violência ou grave ameaça. A diferença entre o furtar é você pegar sem violência ou sem grave ameaça, e o roubo é você ter o uso da violência ou da grave ameaça. Quando Deus disse que o dízimo é a 10ª parte, e ele santificou o dízimo, quando você não dizima, e a oferta que ele diz que é algo que é utilizado para abençoar, para o avançar do reino de Deus nessa terra, e você assim é negligente, você está atentando contra algo que Deus santificou. Então você está usando de violência contra algo que Deus santificou. Porque você está atentando com violência contra a fidelidade de Deus para a sua vida. Porque se Deus colocou algo na sua mão, se Deus te deu um salário, um emprego, uma aposentadoria, uma pensão, foi Ele que te deu. Vem dele, Ele é o dono do ouro e da prata. E aí Ele santifica uma parte, te dando a oportunidade de você ser um contribuidor para o avançar no reino de Deus nessa terra. Por isso que dizimar e ofertar é motivo de alegria. Por isso que eu digo, se você não dizimar e ofertar com alegria, meu amado, Deus rejeita a oferta. Deus rejeita. A Bíblia vai ensinar isso. Veja as ofertas de Abel e Caim. Uma foi rejeitada, a outra não. Deus rejeita. Jesus olhou aquela viúva colocando as 2 moedas. Jesus presta atenção nesse momento de oferta, de dízimo. O bispo Macalister, fundador da Igreja Nova Vida, diz, ele tem um livro que fala o seguinte, dízimos e ofertas, um assunto altamente espiritual. E é espiritual porque o versículo 10 vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meu amado, seja fiel a Deus. Deus é fiel contigo, amém? Você não está aqui? Você pode declarar com certeza, se você está aqui, que até agora, até aqui o Senhor nos ajudou, te ajudou. Deus tem sido fiel contigo. Ah, mas eu estou desempregado. Meu amado, às vezes o teu desemprego é Deus fechando uma porta para abrir uma muito maior. A gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vivendo sobre a fé é isso. Então, meu amado, seja um dizimista, seja um ofertante fiel. Não faça como esse povo a qual Deus se refere que o roubava, porque atentava contra a fidelidade de Deus. Atentava contra aquilo que Deus santificou. Faça isso com alegria. Faça isso com entendimento. Deus te deu, separe a parte dele. Dê o seu melhor para Deus. E aí, como você faz? Teu dízimo, tua oferta, como foi pregado hoje, contribui para o saquear das portas do inferno. Porque o teu dízimo e tua oferta se reverte em igrejas sendo abertas, em missionários sendo enviados, em igrejas em comunidade, levando a palavra de Deus, levando roupa, levando alimento, como aqui nos Macacos nós arrecadamos os alimentos para aquela igreja. Nós fazemos a diferença nessa terra. E muito dessa diferença é pelo dizimar e ofertar do povo, é pela fidelidade do povo. Seja fiel à casa do Senhor, separe seu dízimo, sua oferta com calma. Temos envelopes à frente ou atrás da sua poltrona, separe com calma e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos,
para o seu dízimo, sua oferta. Queira, por gentileza, se colocar de pé. Vamos orar, vamos agradecer, vamos clamar. Como nos é lícito clamar para que Deus nos abençoe e nos faça prosperar. Amado, em nome de Jesus, nos apresentamos nessa noite, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas. Muito obrigado, Paizinho, porque nós sabemos que Tu és fiel conosco. Muito obrigado pelo nosso sustento. Muito obrigado por tudo aquilo que Tu tem derramado nas nossas mãos. Senhor, muito obrigado, Deus. Mas como nos é lícito pedir, Senhor, nós clamamos, abre as portas do céu para nós. Senhor, aquele que está desempregado, abre uma porta de emprego. Aquele que estuda para um concurso público, Deus abençoa o Teu filho, dá a direção. Deus, aquele que está se formando, aquele que busca um estágio, Deus vai abrindo porta onde nem tem janela. Nós cremos que, Deus, o mundo pode estar em crise, mas não há crise nos céus. Então, Senhor, surpreende o Teu povo. Aquele que busca uma ascensão profissional, uma promoção, Deus honra. Aquele que vive de vendas, de serviço, Deus, dá clientela, faz a Tua obra, faz a diferença do justo para o ímpio, do que te serve para o que não te serve. Senhor, eu te peço também em nome de Jesus, abençoa a administração financeira dessa casa e que todo recurso que chega ao Teu altar seja utilizado para a Tua obra, conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos e fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, se hoje à noite de você dizimar, eu receberei à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Amém. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que tu és. Glória a Deus. Quero dar alguns avisos. Estamos caminhando para o encerrar do nosso culto. A Amandinha me ajuda. Graças a Deus você está aí. Você não sabe como você faz. Não é Amanda, não? Amanda não veio, não? Quem depois, eu jurava ter visto ela ali, misericórdia, a espírito, Deus estava derramando assim, a unção que está sobre a Amanda, sobre quem estava ali. Gente, eu vi a Amanda. Pablo, vigia, mano. Estou vendo a Amanda em você, misericórdia. Vamos lá, me ajuda aí. Sabe onde estão os avisos? Ah, aí, tá vendo? Tá na unção ali, ó. Varão, primeira vez que está sentado ali no computador, já está se achando. Primeira vez do Pablo ali, ó. Se achou. Glória a Deus. Ó, o WhatsApp da igreja. Esse número aí, você anota, depois a gente anota para você. Participe do grupo da igreja, a gente dá informações sobre eventos, pedidos de oração. É muito importante que nós estejamos nesse grupo, que é um canal usado pela igreja. É um canal abençoador. Pode passar para mim. Aplicativo da Nova Vida. Lembrando, esse aplicativo é de todo o nosso ministério. Você baixa, seleciona a igreja de Vila Isabel. No aplicativo da igreja, quando você selecionar Vila Isabel, você vai ter todas as pregações da igreja. Essa pregação, daqui a uns 7 dias... Parou a pregação aí, varão? Pausa ela aí. Pausa ela aí, por gentileza. Depois a Amanda abre o programinha e aperta o pause. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? A gente está aqui tentando aqui aprender. Vamos torcer para que tenha sido gravada direitinho a pregação de hoje. Mas, enfim, via de regra, as nossas pregações são gravadas. No aplicativo da igreja você consegue compartilhar pelo WhatsApp, por e-mail, baixar a pregação, ouvir. Então, muito legal. Tem os avisos da igreja e os avisos do ministério. Amém? Pode passar. Pode passar. Bem, vamos falando, porque hoje a gente está aqui no improviso ali no som. Ó, telefone, contato de todos os pastores, missionários da igreja. Se você quer fazer um gabinete, se você precisa de algo, amado, anote esses telefones, ligue, busque. Glória a Deus que temos uma igreja com bastantes pastores que são disponíveis. Então, faça uso desse privilégio. Amém? Pode passar. Os aniversariantes do mês, ó, foi aniversário da Dedé ontem, da Ana. A Nick também fez aniversário alguns dias atrás, né, Nick? Glória a Deus, parabéns para vocês, porque a Nick está aqui, a Aninha está aqui também, né? E aí, teremos, ó, Eliette, Tainá, Priscila, Daniela e Ramiro. Guarde esses nomezinhos, dê um parabéns para ele, mande uma mensagem de carinho no seu aniversário, porque isso é muito bom, porque somos família, amém? Passa para mim. Lembrando que o nosso culto dos aniversariantes é na última quarta do mês. Futebol, toda quarta-feira o grupo de vida dos homens, temos o nosso futebol. Saímos daqui 9h30 e vamos para o campo aqui perto do Iguatemi. Se você é homem, participe do futebol. Ah, mas eu não sei jogar. Metade ali não sabe. Amém?
Então você não vai ser um estranho no ninho. Metade eu fui generoso, né? Fui generoso. E aquele que é muito ruim, Deus tira. Porque eu, por exemplo, lesionei a panturrilha e aposentei a chuteira. Então, assim, ó, Deus tirou para não atrapalhar a brincadeira. Até também para não atrapalhar a amizade, porque eu fiquei muito magoado com o Fernando, mas deixa isso para lá. Vamos passar aí nosso futebol. Culto, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, tema escatologia. 10 horas da manhã, nosso culto. E às 19 horas, nosso culto da noite. Amém? Falta alguma coisa? Algum aviso? Não? Então vamos nos colocar de pé. Chegou aqui para mim o caderninho de oração que fica ali na porta da igreja. Tivemos 32 pessoas colocando o nome em oração. Meus amados, número expressivo que o Ministério de Evangelismo. Isso daqui é o ID, isso daqui é essa igreja. Pessoas